Fala agora a respeito de mercado e começamos falando sobre o mercado de boi gordo. Você acompanha comigo agora as informações, vou conversar com Douglas Coelho, ele é analista da Radar Investimentos. Acho que o Douglas não está nos ouvindo agora, vamos saber se o Douglas está ouvindo. Creio que sim. Douglas, temos visto um comportamento um pouco mais interessante, reduziu os números de dias, estão sendo reduzidos os números de dias garantidos em relação à atividade da indústria frigorífica brasileira, ficou menor e nitidamente este cenário, reflete a disposição de gado que também foi reduzida e em algumas praças, principalmente em São Paulo, alguma melhora no mercado físico. O que dá para interpretar deste momento da cadeia produtiva da carne bovina brasileira? Douglas, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os amigos que nos assistem. Sempre um prazer falar com vocês. A gente está vivendo um momento de transição da safra para entre safra, né? Como você bem colocou. As escalas de abate relativamente mais curtas mostram essa necessidade um pouco mais urgente da indústria em garantir matéria-prima. Quais são os outros sinais que a gente pode falar que a gente está vivendo essa fase de transição? Além das escalas de abate, a carne no atacado um pouco mais enxuta. A gente teve os primeiros dias de junho, a primeira metade de junho bem forte, o ritmo de expansão. Isso enxugou os estoques no atacado. Né? E por mais que o consumo brasileiro não tenha dado uma guinada forte em relação à renda disponível, a gente viu sim um enxugamento garantindo sustentação nos preços da carne. Então, essa exportação mais firme em relação ao volume, um estoque no atacado mais enxuto e uma régua, né? A gente teve um frio mais contundente nos últimos dias, isso passou uma régua no boi de pasto. Então a gente está vivendo sim um momento de transição da safra para entre safra. E com isso a gente viu mais preços de balcão aqui em São Paulo, nas praças vizinhas, ao redor de 245. E esporadicamente os 250 já têm começado a ficar um pouco mais frequentes nos nossos levantamentos também. O pecuarista está atento a essa guinada, tem pedido mais de 250 para a indústria. Como que fica esse movimento, Douglas? Já há recuperação, já para dizer que estamos no começo da entre-safra de bois, é um movimento sazonal e ele mexe com as estruturas, com a oferta e automaticamente com os preços. Em relação aos elementos que já são da cadeia produtiva, que são os negócios que são travados, por exemplo, em relação às exportações, né? As indústrias, elas comercializam antes para depois fazer a compra do gado, isso está tendo propostas em relação aos valores da tonelada exportada, ela é bem inferior àquilo que nós vimos no ano passado, e temos também o mercado interno brasileiro, principalmente o atacadista no estado de São Paulo, que tem apresentado alguma melhora, mas muito pequena. O que o pecuarista brasileiro pode esperar para este período agora em relação a isso? Que melhora o preço, melhora, mas o quanto que ele pode subir? Ótima pergunta. Como a gente está numa fase de transição, o mercado está tentando um equilíbrio ainda. Então, cravar um preço, né, seria talvez até muito precipitado. Mas o pecuarista ele passou por maus momentos, né, no trimestre de 2023. Logo no começo do ano, em pleno carnaval, estava festando, estava com a família e deu um susto com a questão da carne da vaca louca, atípica, né? Isso tumultuou todo o mercado e teve reflexos nos meses seguintes, março, abril, maio, né? E agora sim que ele está tendo o primeiro alívio. Então, todo esse imbróglio também refletiu na intenção dele em confinar animais ou não, em pisar o acelerador no primeiro semestre, né? Então, essa falta de incentivo por confinamento, principalmente nesse período, ele pode refletir nos meses aí, no final de julho, em agosto, setembro, possivelmente, esses meses devem sentir um pouco mais essa fase de transição. Né? A gente vê que no mercado físico os preços já voltaram mais próximo para a casa de 245, 250, e no mercado futuro, rompendo a barreira dos 260, quando a gente olha para o contrato mais negociado da B3, o boi outubro, o BGI 23, ele pode ganhar uma atração maior também. Então, para aquele pecuarista que precisava vender os seus animais, né, ele olhando o preço do mercado futuro, recuperando, ganhando tração, pode morar uma boa oportunidade para ele usar as ferramentas de proteção de preço.
ou vender mercado futuro, ou comprar uma put, né, que é um seguro de preço mínimo, é bom ele ficar atento a essas elevações que são rápidas e geram janelas de oportunidade no mercado futuro. Agora, para aquele pecuarista que precisa comprar uma reposição, né, ou seja, quer proteger essa alta de preço contra a compra dos animais mais jovens no segundo semestre, seria mais interessante ele comprar essa proteção de alta com o mercado em baixa, né? Então, o mercado estava mais precificado na lona, estava caindo, estava com preços mais pressionados ali, ele morava uma boa oportunidade para ele proteger essa compra de reposição. Mas o mercado subindo também é uma boa notícia. Por quê? Porque ele pode vender esse animal gordo que está pronto e ele está segurando, ou ele vai vender esse animal ainda um pouco mais caro no mercado físico, né? E caso ele não tenha travado ainda, é bom ele ficar bem atento a essas elevações, que isso gera oportunidade para ele garantir um preço mínimo para ele.